Bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos em mais um vídeo, a verdade, a origem dos ensinamentos de Jesus Cristo, que é o Salvador de todos os homens. Ontem, irmãos, nós vimos um excelente ensino sobre o casamento. Eu digo excelente porque a forma que Jesus Cristo ensina é uma forma que muitas vezes nos deixa para confrontar, porém, quando se pensa direito sobre aquilo que Jesus Cristo ensina, a gente cai na realidade de que realmente é necessário, de que realmente vale a pena seguir essas instruções do Mestre, porque quando Jesus Cristo ensina, irmãos, na sombra de dúvida, é um fato consumado praticamente. Não há o que se propor mais aí. Ele ensinou sobre o casamento ou união de um homem com uma mulher, que traduzido para todos nós hoje é a família, sua criação, sua instituição. Jesus Cristo fortemente decretou que assim como a união de Deus com o homem deve ser até o fim de suas vidas, aqui na terra, ele precisa adorar unicamente, exclusivamente a Deus e seguir seus ensinos, porque na eternidade não existe essa história de casamento. Nem de marido, nem de mulher, nem de filhos. Lá todos serão como os anjos. A união do homem com a mulher através do casamento deve ser até a morte de um dos dois. E o único ponto em que esse pacto, esse juramento chamado casamento pode ser rompido por causa do poder da morte. O resto de separações é tudo sem a aprovação de Deus. É pela justiça do homem. O homem consegue sua própria justiça e se separa. Certo? Afinal, ele tem um livre-arbítrio para isso, mas pela aprovação de Deus, apenas a morte. Somente uma cláusula foi aberta para a separação sem ser com a morte. Uma lacuna somente foi aberta pelo próprio Deus. E deu a separação ao homem. Deus só suporta o rompimento do casamento se um dos dois trair. Fora isso, só a morte. E o desejo de Deus é que seja só a morte, mesmo com traição. Mas por causa da dureza do coração dos muitas vezes os homens não aceitam. Ele não é perfeitamente assim como Deus. Ele não tem esse poder de perdão, que mesmo o seu cônjuge pedindo perdão, prometendo que não fará mais, ele não tem essa capacidade ele não consegue quebrar isso. Então Deus suportou e autorizou ele pedir a separação. Isso até para que tenha paz entre ele mesmo. Mas se ele puder suportar, se ele tiver o poder do perdão dentro de si, se ele for suficiente, se ele amar, se o amor dele cobrir isto, que ele continue com o mesmo casamento e que volte com a mesma pessoa. E que passe a confiar nesta pessoa. O desejo de Deus é esse. Porém, por causa da dureza do homem, né, Deus permitiu que através da traição ele consiga a separação. Mas o nosso ponto é esse. O meu ponto é Jesus Cristo, né? São esses dois. Mas há muitos modos para se separar, e muitos até, ao nosso ver, até que são justos, né? Por muitos e muitos meios, até que são justos. Mas o problema não, mas eu não estou aqui para pensar, para dizer o que é que eu penso de justiça. Eu estou aqui para ensinar o que Jesus Cristo ensinou. Eu, no caso agora, se eu fosse me casar sabendo disso aqui que Jesus Cristo ensinou, eu pensaria muito bem antes de casar. Procuraria com muito esforço colocar Deus nisso e me revelar a pessoa antes que ela se revele, porque muitas vezes a pessoa só se revela depois do casamento. Eu acho que Deus não vai deixar acontecer isso com seu filho que bate na porta, que pede a ele: Senhor, não permita que eu seja enganado. Eu acho que Deus não vai permitir que a pessoa se case com fulano de tal, o engane e depois o casamento seja um inferno. Tudo vai depender de você a partir do momento em que você aprender esses ensinamentos. Aí você leva o casamento a sério, vai pensar direitinho e vai chamar o seu cônjuge para uma real também, diante desses ensinos. Porque todos os dois vão fazer um pacto, um juramento diante de Deus, que só pode ser quebrado com a morte. Então, com esse peso em cima de cada um, todos os dois vai ter que ceder.
porque senão será condenado, pois usou a sua palavra. Jesus Cristo diz que sua palavra é sim, sim, não, não. O que passar disso é de procedência maligna. Ou seja, prometeu, cumpra. Então, irmãos, foram modos muito abrangentes, de uma maneira que não deixa desculpa para o homem, por mais que os homens tentem conseguir esta desculpa, mas, como está escrito lá em Apocalipse, quem for sujo, suje-se mais ainda. Quem for limpo, limpe-se mais ainda, porque o tempo está cumprido. Está escrito lá em Apocalipse. Ou seja, se você pegar esse ensinamento e não quer, não queira. Certo? Por isso essa recomendação. A gente não tem mais tempo para isso, de você ficar pensando com sua justiça, com seu modo de pensar. Não. Ou você segue ou você não segue. Então, a afirmativa de Jesus Cristo, ele vai até a origem para afirmar que ele realmente não pode não. Ele diz o seguinte: porque desde o início Deus fez macho e fêmea, deixará o homem a sua casa, unirá a sua mulher, serão dois em uma carne só, em harmonia, sinceridade e amor, proteção. Portanto, o que Deus ajuntou, que foi Adão e Eva lá no paraíso, que Deus ajuntou através de um pacto de união tão grande e nessa magnitude, que não ouse o homem a separar. É melhor pensar direito antes de se casar, do que casar e depois se separar. Então, irmão, quando aquela multidão escuta esses ensinamentos, eu já disse a vocês, se os daquela época não aceitaram, ficaram logo batendo de frente com isso, imagine hoje. Claro que não vai aceitar. Até porque, irmão, naquela época, só quem tinha direito de pedir separação era o homem, a mulher não tinha. Hoje já é diferente. Hoje ambos podem pedir. Foi Jesus Cristo que fez isso. Tá entendendo? Mas no tempo de Jesus Cristo, na lei de Deus, somente o homem podia pedir. Pois a mulher era submissa ao homem por causa de Eva. Então o que acontece? Eles disseram logo que não aceitavam. Não disseram assim nessa expressão. Mas eles disseram a Jesus Cristo: então, se é assim que devemos nos comportar com relação à mulher, quando eles viram que não era daquela forma, não era de todo jeito, que se eles virem qualquer coisa numa mulher errada, eles já davam uma carta de separação, mandavam ela embora para a casa do pai dela. Por qualquer coisa que ele não gostasse na mulher, se a mulher respondesse para ele, ele não quisesse, ele dava a carta de separação e mandava embora. Então estava uma brincadeira, não estava uma coisa muito séria. Deus não queria isso. Por isso que Jesus estabeleceu, somente através da traição ou a morte. Para parar com essa brincadeira. Quando eles viram que não podiam levar o casamento, isso é os homens, viu, irmão? Eram os homens que estavam brincando com isso. Quando eles viram que não podia levar o casamento de todo jeito nessa brincadeira, aí eles disseram: então, se é assim que devemos nos comportar com relação à mulher no casamento, não convém casar. Nós não vamos nos casar desse jeito. Jesus Cristo, bem sério, mas benignamente, fala para eles e diz: nem todos podem receber esta palavra, pois levam a vida na brincadeira. Por isso, não podem aceitar esse ensino passivamente. Levará um tempo para compreender que isso não é brincadeira, mas somente aqueles a quem foi concedido o conhecimento do Espírito Santo. Sabe por quê? Porque há eunucos, ou homens, que não querem sexo com mulheres desde o seu nascimento, já nasceram assim, os chamados eunucos por natureza, por nascimento. E há homens, ou eunucos também, que não têm sexo com mulheres porque foram impedidos por outros homens, ou seja, eles foram castrados, tiveram seus órgãos sexuais mutilados. Normalmente isso acontecia quando os grandes reis e príncipes tinham suas mulheres, seus harém, e quem protegiam suas mulheres eram justamente esses eunucos, porque eles eram castrados para que eles não tivessem relação com suas mulheres, quando estivessem lá aguardando a esposa dele. Eles faziam isso, eram homens castrados, eles eram castrados da força, para não ter relação sexual. Então, esses foram castrados pelos próprios homens. Primeiro, aquele que nasceu de nascença, a pessoa que já nasce sem esse desejo sexual. Outros que foram castrados pelos homens, e Jesus Cristo diz um terceiro. Esse é o importante. E há eunucos ou homens que não querem sexo com mulheres porque tiveram o poder e a livre e espontânea vontade de se dedicarem exclusivamente ao reino dos céus. Normalmente são chamados missionários. Ao reino dos céus. Ou seja, eles com o poder de sua própria força
confiando em Deus, se dedicaram só à pregação do Evangelho, não quiseram casamento. Eles se abdicaram disso. Eles se fortaleceram espiritualmente e tiveram poder sobre o seu corpo, sobre a sua carne, que é normal, certo? O sexo é normal, o corpo pede isso. Mas eles tiveram poder espiritual para isso. Não é aqueles que fizeram, que não é aqueles que estão enganando não, viu? Que não se casaram, mas ficam fazendo coisas erradas por fora. Não é esse não. Esses aí estão fazendo safadeza. Paulo disse que é melhor casar do que ficar fazendo coisa por trás, por fora. É melhor casar, para ter um relacionamento sexual. Agora, se você tem poder sobre a sua vontade, o próprio Paulo diz, se você tem poder sobre a sua vontade para se dedicar exclusivamente ao reino dos céus, faça isso. Seja um eunuco de Deus por sua própria vontade. E tem mais, ele diz que terá grande recompensa nos céus. Aquele que tiver esse poder fizer isso. Então, foram esses 3 tipos de eunucos que Jesus deu como escape para que você não se case e não venha cometer um pecado maior, depois se separasse por qualquer coisa, a não ser a morte e a traição. Então, irmãos, depois desses ensinamentos, as pessoas começaram a trazer as crianças para que Jesus Cristo colocasse as mãos sobre elas e abençoaram. Mas os discípulos, por algum motivo, também eu não sei qual, a Bíblia não revela, queriam impedir as crianças de chegarem até o Mestre Jesus. Jesus Cristo disse: parem, deixem os pequeninos livres e jamais os impeçam de chegar até mim, porque de todas as crianças é o reino dos céus. Em verdade eu digo a vocês que qualquer um que não recebe o reino dos céus como uma criança jamais poderá entrar nele. Observe que Jesus foi para o casamento, deu essa grande lição sobre o casamento, sobre a instituição da família, e agora ele para onde? Na criança. Todas as coisas, todos os tipos de ensinamento de Jesus eram ligados um ao outro, irmão. Quem estuda os evangelhos sabe que Jesus tem uma forma inteligente de aplicar os ensinamentos aos seus discípulos, aos seus seguidores. É de uma forma sensacional. Primeiro uma relação entre o homem e a mulher, e agora a criança, que é o fruto dessa relação. Praticamente ele está dizendo: olha, depois do casamento, depois que vocês tiverem um casamento forte e sadio, vai nascer esta criança. E veja como esta criança é inocente. E se vocês não se tornarem como essa criança, mesmo cumprindo todos os ritos do casamento, e não se tornarem como essas crianças, vocês não poderão nem ver quem dirá entrar no reino dos céus. Mas por que isso? Depois que Jesus colocou as mãos sobre a cabeça das crianças, orou e abençoou, eles partiram na caminhada em direção a Jerusalém. O importante, irmãos, nesta passagem das criancinhas, Jesus ensina que as criancinhas não precisam ser batizadas para perdão de pecado. Religião que batiza recém-nascido é religião sem conhecimento nenhum. É totalmente fora de conhecimento. É uma coisa totalmente, digamos assim, tapada. Porque como você vai batizar para perdão de pecados um ser inocente? Como nós podemos dizer que o ser, a criancinha, ela é um ser inocente e que não é imputado o pecado de Adão? Porque o pecado de Adão, a desobediência de Adão no jardim do Éden, passou a todos os homens. Mas quando uma pessoa nasce, ela nasce em estado de inocência. Ou seja, esse pecado de Adão não é aplicado a ela, até que ela tenha consciência do que é errado e do que é certo. Até lá, não sei, muitos dizem que é com 10 anos, muitos dizem que é com 7, com 8. Não importa a idade, importa é a mente da criança. A partir do momento que a criança tiver o conhecimento do que é certo, do que é errado, do que é pecado, aí sim o pecado de Adão passa em... Não é que ela tenha pecado, mas o pecado de Adão passa para ela. Automaticamente ela já tem que aceitar Jesus Cristo para que esse pecado seja tirado. Agora, até aí, até ela ter esse conhecimento do pecado, ela está em estado de inocência. Todas as crianças no mundo serão salvas. Não importa na religião que seus pais as colocou, não importa onde elas estejam, o estado de inocência garante a ela acesso exclusivo e direto ao céu. Ela não precisa ser batizado, como nós fomos batizados, como Jesus Cristo foi batizado. A religião que batiza recém-nascidos, para fazer parte da sua religião, e não do reino dos céus. Porque do reino dos céus a criança já faz parte. Ela é mais do que eu e você que aceitamos Jesus Cristo.
Não importa no povo que ela vive, o povo mais ignorante, o povo mais ruim. Lá na Coreia do Norte, as crianças da Coreia do Norte, né, dos ateus, dos países ateus que não creem em Deus, as crianças de lá estão todas salvas na vinda de Jesus Cristo. Todas subirão sem exceção por causa do estado de inocência. A partir do momento que elas perderem esse estado de inocência e tiver conhecimento do pecado, aí é que precisa de Jesus Cristo. Mas até aí, por natureza, já são salvas. Não precisa de batismo, não precisa de nada. Deixem as crianças. É nesse estado que Jesus Cristo diz que quer que nós ficamos. Só que nós já somos adultos, já temos inteligência. O que é que uma criança inocente faz? Se você mandar ela ir por ali e tiver fogo, ela vai porque ela não tem conhecimento daquilo ali. Se ela está assim, num abismo assim, você está embaixo e você disser a ela, se atire que eu vou lhe pegar, ela atira. Esse é o estado de inocência que faz isso com ela. Certo? Por isso que é criança, é inocente. Então ela não há pecado. Ela arenga agora com seu coleguinha aqui, quando é daqui a uma hora já está brincando com ele. Ela esqueceu completamente. O mal, a inveja, o ódio não entra dentro dela. Ela não tem isso. Já nós temos inveja, sentimento faccioso, certo? Sentimento faccioso, inveja, ódio, vingança no coração. Não sei em quantas proporções você tem. Não sei em quantas proporções eu tenho. Mas que temos. Todos nós temos esses sentimentos que é de Satanás. A malícia, o ódio, a vingança é de Satanás. Não é de Deus, não vem de Deus. Por isso que não dá a você o direito de inocência. Você já é adulto. Então, o que é que Jesus Cristo quer dizer com isso? Que eu me torne como uma criança, não na inteligência. Porque a criança não tem a inteligência ainda de um ser humano como eu. Com esse conhecimento que nós temos hoje, a criança não tem. Não é isso que Jesus quer dizer. Não é para você se tornar como uma criança, uma pessoa boba. Ser levado por todo mundo, não. É num quesito de inveja, ira, né, no coração, inveja, malícia e vingança. Basicamente são esses quatro. Ódio, malícia, vingança e outro que eu acabei de esquecer, mas tem. São quatro. Se você conseguir fazer com uma criança isso aí, se você conseguir não, você tem que lutar. Olha, na verdade vos digo que se vocês não forem como uma criança, não podereis entrar no reino dos céus. E aí? Porque eu acho isso difícil. Vou ficar sem fazer? Vou ficar sem tentar? Problema meu. Mas o que é que me garante eu conseguir isso? O Espírito Santo da promessa na sua vida. Foi isso que Jesus Cristo garantiu. Lembra? Ele vos dará, você vai pedir, e ele vos dará o Pai Celestial. Jesus Cristo disse, vos dará o Espírito Santo. Você vai ser selado com o Espírito Santo, seus pensamentos, vai tirar a inveja, a ira, a maledicência e o ódio do seu coração. Você vai se tornar como uma criança, nesses quesitos, mas com a inteligência do ser humano, já adulto. Então, irmãos, são ensinamentos que fazem com que você e eu nos confrontemos. Isso é verdade. Isso não são os líderes religiosos, não. Isso é o seu mestre querendo que você se confronte. Que você olhe bem para a sua vida. Que você veja que esses sentimentos que há dentro do seu coração precisam ser retirados. Esses sentimentos, vingança, ódio, malícia, inveja, causa até doença no ser humano. Para que ficar com isso dentro de você? Mas eu não consigo tirar, irmão. Vai ter que conseguir. Consegue sim. O problema não é se você consegue. Olha, Jesus Cristo confrontou aquele homem e disse, o problema não é se você consegue. O problema é se você quer. A sua desculpa pode valer para mim. Eu, irmão George, pode valer para mim. Você pode dizer a mim, Jorge, é muito difícil isso. E eu vou concordar, porque eu sei que é difícil. Mas e para Jesus você vai dizer isso? Para aquele que lhe disse para você tirar, você vai dizer isso? Claro que você não vai dizer isso. Porque ele vai dizer, eu lhe dou condições de você fazer. Você só não tira porque você não quer. Ele sabe o que ele vai dizer para você? Você é ruim para você mesmo. É você, é seu eu.
Você não quer é descer, você não quer se rebaixar, você não quer, você tem um orgulho próprio. Você não quer ver aquela pessoa que lhe machucou sem receber um troco. É você o problema. Você é o problema. Tirar ódio, inveja, vingança e malícia do coração não é o problema. O problema é você. Se você quer fazer isso, Jesus quer que você queira. Você querendo, aí o Espírito Santo começa a executar isso na sua vida. Pense bem. Não vá com desculpa esfarrapada para Jesus, não. Que ele não vai aceitar isso. Eu aceito sua desculpa. Mas é um problema seu, que é você que vai dar conta. Todos nós teremos que nos dar conta diante de Jesus Cristo. Não vai ter eu lá com você para tentar justificar, vai ser você e ele. E ele vai dizer, eu lhe dei as condições. Você não fez porque você não quis. A única coisa que impediu foi você mesmo. A única coisa que impede George de tirar essas coisas e de se tornar como uma criança, como Jesus Cristo ensinou, é George mesmo. George é que é ruim. George é que não quer ceder. George é que se acha ainda. Um pouquinho, mas ainda se acha. Então vamos nos cortar, vamos nos limpar. Malícia, vingança, inveja, ódio no coração. Todas essas coisas forem arrancadas para ficarmos como uma criança e herdar o reino dos céus. Que Deus nos abençoe, que a graça de Deus, o amor de Jesus Cristo, a comunhão desse Espírito Santo nos ajude e nos guarde hoje e para sempre, em nome do Senhor Jesus. Vamos meditar, irmãos, sobre essas palavras e vamos nos colocar para que o Espírito Santo tenha este acesso dentro de nós e nos faça dessa maneira. Para o quê? Para termos certeza da verdade, da origem dos ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. Não é eu que tenho que fazer isso com você. Eu tenho que fazer isso comigo mesmo. E você tem que fazer isso com você mesmo. Não confie na sua religião. Não confie no seu líder espiritual. Não confie neste termos. Não confie não. Aplique. Não pense que é o seu pastor que vai aplicar isso dentro de você, não. Ele não vai conseguir. A sua religião não vai conseguir, a sua denominação não vai conseguir colocar isso dentro de você. A única pessoa que pode colocar esse ensino de Jesus Cristo dentro de você é você. Coloque isso na sua mente, é você que tem que fazer. O seu pastor vai lhe ensinar, vai lhe dar os meios para você fazer. Agora quem tem que fazer é você. Coloque na sua mente. Sua salvação não pode ser confiada à denominação, à religião ou ao pastor. A sua salvação deve ser confiada ao seu trabalho, ao seu esforço, à sua vontade de fazer aquilo que Jesus Cristo ensinou. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus.